objetivo do vídeo de hoje é falar sobre digestão no design humano. Como experimentar com a sua digestão no design humano pode mudar a sua vida. E assim, se você não me conhece, meu nome é Fernanda Moça, eu sou uma guia Projector Emocional 2.4 e eu tenho visão pessoal. Então, boa parte das coisas que você vai ver que eu falo aqui vão passar pela minha experiência pessoal e eu espero que disso você consiga tirar aquilo que vai funcionar para você especificamente. E que você crie o seu próprio método de experimentação. Afinal de contas, design humano não é sobre você ver uma autoridade em mim, mas sobre você reconhecer a autoridade que você tem sobre você mesmo. Então, bora pro vídeo. Esse aqui é meu gráfico corporal e você tem como, se você ainda não fez, tem como você fazer um gráfico igual a esse no meu site aqui. Eu vou colocar aqui embaixo. E aí você vai lá, faz seu gráfico, você vai ter todas as informações importantes, principalmente um método de descobrir como a sua digestão funciona especificamente. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente rola a página, a gente tem determinação e digestão, que no meu caso é som alto, que tá ligado diretamente à cor 5, e cognição e sentido, que é o cheiro. Quando você estiver olhando para a sua digestão, as principais informações são direção dessa seta, qual é a cor, qual é o número específico, e o que ela significa para você, que é, no caso, aquilo que vai estar a determinação específica aqui embaixo. Porque o que acontece? Você pode ter experiências, tem gente que também tem a cor 5, só que ao invés de som alto, essa pessoa tem uma digestão, uma determinação de som baixo. E aí, por mais que ela esteja conectada diretamente ao mesmo processo que eu, a forma como ela vai lidar com esse processo é totalmente diferente da minha. Então, a cor, ela vai dizer qual é o elemento que mais influencia você e que mais impacta o funcionamento do seu cérebro. Eu vou deixar aqui uma lista que você pode tirar um print e entender como que isso vai funcionar para você. Mas o elemento que estiver conectado ao número da sua variável da digestão, ela vai te dizer que aquele elemento te influencia de uma forma ou de outra. No meu caso, o elemento que mais me influencia é a frequência, o som. E como eu tenho a qualidade de som alto, isso significa que eu suporto muitas frequências ao mesmo tempo. E que o meu cérebro, ele se liga, ele se ativa, ele energiza quando eu tenho muitas frequências em volta de mim. E aí, isso é interessante perceber que, por exemplo, quando eu quero dormir, quando eu quero descansar, qualquer barulho vai me incomodar. Por quê? Porque, de novo, eu sou sensível ao som. E no momento que eu sou sensível ao som, se tiver som numa hora de relaxamento, eu perco essa capacidade, porque meu cérebro ainda tá a 1000. E quanto mais som tiver, mais ativo ele vai ficar. E aí foi muito engraçado que comigo aconteceu eu tava num apartamento e ele era muito perto do mar. E assim, de dia, quando eu tava trabalhando, era maravilhoso. Eu trabalhava que era uma beleza, era incrível. E enfim, eu tava animadona. Mas quando chegava a noite e eu tentava dormir naquele apartamento, era praticamente impossível, não desligava. Não acabava a pilha, não acabava a bateria. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? E eu tava cansada, meu corpo tava cansado. E aí depois eu fui perceber que era o barulho do mar que tava me impedindo de literalmente relaxar e que eu precisava, enfim, colocar 557 milhões de travesseiros, fechar tudo. E ainda assim, eu não conseguia dormir por conta do barulho que tinha lá. E não era um barulho muito grande, não era nada ensurdecedor, mas já era o suficiente para impactar o meu processo de digestão, para desligar meu cérebro. E aí a gente começa a perceber as diferenças que acontecem para cada pessoa. Você é totalmente diferente de mim. E aí você vai olhar qual é o seu impacto. Por exemplo, se você for linha 1, existe um impacto de complexidade. É difícil lidar com complexidade para você. As coisas precisam ser entregues uma de cada vez. Se você tem o número 2, que é gosto, você vai ter uma seletividade muito grande, tanto das pessoas com quem você entra em contato,
quanto com as comidas que você come, com as linhas intelectuais que você entra em contato, absorve, etc. Se você tem o número 3, que é a temperatura, você já vai ser muito sensível à temperatura. E aí você pode ser pro lado quente ou pro lado frio. E aquilo que vai te impactar vai depender muito de qual é a sua determinação específica. Mas você vai ser sensível à temperatura. Se for 4, já vai ser sensível a movimento, a pessoas, a qualidade do ambiente, a estresse e falta de estresse. A gente tem um lado que é nervoso e um lado que é calmo. Mas de qualquer forma, você vai ser sensível à qualidade do ambiente que você está inserido. No 5, a gente já sabe que você é sensível ao sol. E no 6, a pessoa vai ser sensível à luz. Então, dependendo de como que ela interage com a luz, se ela for luz direta, vai acontecer o mesmo processo que acontece comigo. Quando tem luz, ela se sente energizada, ela se sente com vontade de fazer as coisas, ela sente que ela Só que na hora que ela for dormir, ela precisa de breu total. Porque qualquer luzinha ali vai atrapalhar o sono. Já uma pessoa de luz indireta, ela vai ter um comportamento ao contrário, ela vai sentir essa necessidade, muitas vezes, de relaxar quando tem luz e de trabalhar e se sentir inspirado, criativo, quando a luz está indireta. Então ela vai ser uma pessoa mais noturna, por exemplo. E de novo, as duas pessoas, de um lado do espectro e de outro, vão ser impactadas pelo tema luz. Então, como que funciona isso na minha vida? Pro design humano, quando você olha as cores de 1 a 3, elas estão muito ligadas ao que você está comendo e a forma como aquela comida, de fato, vai impactar o seu organismo. E aí, qual é a comida que eu tenho que comer, Fernanda? A sua autoridade que define a comida que você tem que comer. A sua autoridade que vai dizer aquilo que é saudável para você e que não é. E design humano nunca vai tentar chegar assim e falar, não, você tem que comer essa dieta aqui, porque no final das contas isso seria uma transferência de autoridade. A autoridade sobre a sua vida precisa ser sua. Então quem vai definir o que você vai comer é quem? Você. E assim você vai conseguir ter a dieta diferenciada que funciona para você. Daí que entra a cognição, principalmente. Porque qual é o elemento que vai te mostrar o que é correto para você comer? Vai ser o seu sentido mais forte. Então, no meu caso, é cheiro. E o que eu notei, experimentando com a minha digestão especificamente, é que o meu sentido de cheiro ficou extremamente apurado. Apurado num sentido que, às vezes, eu entro num ambiente, eu sinto um cheiro ruim, eu não sei, ninguém mais sente, só eu. E, pra mim, fica cada vez mais claro que eu preciso cheirar as comidas que eu como. Isso tem uma coisa também, por exemplo, eu sempre fui muito boa de escolher fruta, escolher verdura, e eu nem sempre pegava as que tinham um aspecto mais bonito, assim, sabe? Ah, eu vou escolher essa daqui porque ela tem uma casca incrível, não. Enfim, eu escolhi um negócio lá e aí o gosto era muito bom. Tanto que minha irmã tem sentido de gosto, né? E aí ela sempre falava, eu quero comer a comida eu quero comer a fruta que você escolheu. E ela não sabia disso na época, eu também não sabia disso na época, só achava extremamente irritante. É só uma piada, tá, gente? Eu faço essas coisas. Mas depois eu fui entender que era porque eu senti um cheiro que ela não era capaz de sentir, e assim eu consegui escolher a fruta que era mais gostosa. Então, você vai saber a comida certa para você comer quando você começar a entrar em contato com o seu sentido mais forte, a sua cognição. E aí, como que isso se combina? Quando a gente está falando de pessoas que têm cores de 1 a 3, está muito ligado àquilo que você vai comer especificamente. E são pessoas que vão ter mais dificuldade com complexidade, com comidas que são muito misturadas. Quando a gente está falando da cor 1, por exemplo, que é um ingrediente de cada vez, tá, Fernanda, mas isso não faz sentido na minha vida, hoje a minha autoridade não responde para comer um ingrediente de cada vez. A digestão é uma coisa que vai ser um processo e que às vezes você só vai conseguir entrar corretamente e experimentar com isso depois que você já tiver passado um tempo no seu experimento de design humano, olhando para a estratégia de autoridade, seguindo a estratégia de autoridade. Porque boa parte do nosso condicionamento vem da comida. E aí, à medida que você vai se descondicionando, determinadas coisas que eram necessárias para você deixam de ser. E aí você passa a voltar a comer do jeito que é correto para você. Uma coisa de cada vez. Quando a gente está falando de pessoas que têm
cores de 5.6, a gente está falando de pessoas que conseguem aguentar um nível de complexidade muito maior, e aí passa muito mais a ser sobre o ambiente que você está inserido. E sobre como que o ambiente influencia você na hora de você ingerir aquela coisa especificamente. E no meu caso, o ambiente precisa estar movimentado. Existe uma vantagem inerente sobre quem tem por 5, porque a gente consegue brincar muito com a tecnologia, entendeu? Eu posso estar num ambiente que é super morto, que não tem ser humano nenhum, eu vou lá, coloco um fone de ouvido e aumento a quantidade de frequência à minha volta, e aí eu consigo ingerir, né? Eu consigo digerir a comida de uma forma mais fácil. Agora, a mesma coisa acontece com quem tem som baixo, por exemplo. A pessoa pode comprar um fone redutor de ruído e literalmente se isolar das frequências e conseguir não sentir esse impacto. E conseguir comer mesmo num lugar que está super movimentado. Então a gente tem essa oportunidade de usar ao nosso favor. Agora, qual é o outro lance que eu acho que é interessante a gente trazer? É como que isso impactou, na real, a forma como eu consumo e como eu estudo e como eu lido com a parte intelectual da coisa, porque a digestão, ela tá conectada nessas duas esferas. Então, por exemplo, como eu tenho som alto, eu parei de tentar absorver só o conteúdo de forma escrita, eu parei de só ler e comecei a ouvir também. Eu comecei a perceber que eu absorvi o conteúdo muito melhor quando eu estava ouvindo ele na forma de som, do que quando eu só estudava. Parecia que quando eu só lia, o negócio ia embora. Agora, quando eu ouvia, o conteúdo fazia toda a diferença. A outra coisa que eu percebi também, que me impactou especificamente, foi, dependendo daquilo que eu estava ouvindo, eu escrevia de um jeito diferente. Começou assim, eu sempre fui essa pessoa de estudar, e ninguém entendia isso. Eu sempre fui essa pessoa de estudar com música. Eu falava, eu ponho um fone de ouvido, coloco uma música e eu estudo, que é uma beleza. Só que depois eu comecei a escrever, ouvindo música. E aí o que aconteceu, que foi muito interessante, foi... No momento que eu comecei a escrever ouvindo música, eu percebi que eu trocava de assunto e eu trocava de linha de raciocínio toda vez que a música mudava. Toda vez que a música mudava uma frequência. A frequência daquilo que eu estava escrevendo era totalmente diferente. E aí, isso aconteceu quando eu estava fazendo muito post pro Instagram, e aí às vezes eu estava escrevendo uma legenda, no meio da legenda trocava a música e parecia que aquilo que eu tava escrevendo antes não tava fazendo sentido com aquilo que eu tava escrevendo depois. E aí eu comecei a perceber que eu precisava botar uma música no repeat pra eu conseguir ter a mesma linha de raciocínio no texto inteiro. E aí eu entendi o impacto da frequência das coisas que eu tô ouvindo com a frequência das coisas que estão saindo como resultado da minha informação. E aí isso é uma coisa que eu percebi no meu processo específico. Você vai perceber, por exemplo, se você tem uma cor 3, que é temperatura, como é que a temperatura vai impactar a qualidade das suas ideias? Se você é quente, você às vezes fica fervilhando de ideias quando você tá, sei lá, tomando um banho puta quente, ou num dia muito com calor absurdo. Como é que você fica quando tá frio? Quando tá frio, você acelera, você diminui. Se você tem digestão fria, quando tá frio, você acelera, você reduz. Como é que isso funciona pra você? Esse não é um vídeo necessariamente pra gente só encontrar respostas, mas para que você tenha as ferramentas de avaliar o seu próprio processo. Você sabe agora que temperatura te impacta. Como que ela te impacta? Mesmo as pessoas que têm a cor 1, que é a complexidade, como é que a complexidade te impacta? Fazer uma coisa de cada vez. Ter um único foco. Como é que isso te impacta? E aí, se você for do outro lado, se você não for consecutivo, se você for alternado, se você alternar entre eu foco nisso agora, depois eu faço uma outra coisa, depois eu volto naquilo que eu estava fazendo, depois eu faço uma outra coisa, depois eu volto. Como que isso funciona para você no seu dia a dia? Quando você tem linha 4, que é o ambiente, como que estar num ambiente calmo te afeta?
Como que estar num ambiente caótico te afeta? Como o estresse te afeta? O que você sente no seu corpo quando você está estressado? Agora, se você tem 6, como que a luz te afeta? Como é que você sente quando você acorda de manhã? Como é que você se sente quando você toma um banho de sol? Como é que você se sente quando você fica num lugar escuro? Como é que a sua qualidade mental funciona? Luzes diferentes, cores de luz diferentes vão mudar a frequência como determinadas coisas saem de você ou não. São essas as coisas que você pode começar a experimentar. E aí vai ser muito ligado àquilo que a sua autoridade vai te mostrando no meio do caminho. E aí você vai poder descobrir essas coisas que eu descobri por mim mesma, enquanto eu estava experimentando com o meu design. E eu fui entendendo o quanto que a comida e que as frequências e que as coisas e de ter um ambiente movimentado, como que isso impactou o meu processo. E assim, se você já está experimentando com o seu design já tem um tempo, me conta como que essas coisas te influenciam. Se você já tinha parado para pensar essas coisas, se você já notou um pouco desses aspectos na sua vida, se você já está começando a sentir o seu sentido mais forte, assim, alcançando patamares, entendeu, diferentes de cognição. E se todos esses aspectos fazem sentido para você, ou se quando você começou a experimentar, você falou assim, cara, nunca que essa é a minha digestão. Porque é engraçado, assim, para a gente falar de variável, gente, é muito importante que você tenha a hora correta de nascimento, porque esse é um dos temas que mais varia no nosso design. Mas quando você tem a hora correta, e às vezes você não se identifica com o aspecto do seu gráfico, pode ser que você tenha sido condicionado. Pode ser que você tenha sido condicionado a agir de uma forma completamente diferente daquilo que você é. E aí você tem que investigar se a sua autoridade está pronta agora para experimentar com isso ou não. E tá tudo bem se não tiver. Mas a gente vai percebendo que à medida que a gente vai avançando no nosso design, determinadas coisas simplesmente se encaixam. E que você não precisa fazer nada para realmente fazer essas coisas se encaixarem. É só você seguir a sua estratégia, a sua autoridade. E aí no momento em que a sua cognição e que a sua determinação estiverem encaixadas, você passa a se alinhar com os ambientes corretos e com as pessoas corretas. E aí a transformação começa a acontecer. Eu acho que esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, se você chegou aqui até o final. Se você acha que o Design Humano é uma ferramenta que merece ser divulgada, por favor, dá um like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende